A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, abordaremos alguns aspectos do Evangelho, mostrando que eles estão em paralelo com as literaturas rabínicas do primeiro século e também literaturas rabínicas póstumas. Mas antes, é muito importante que você não se esqueça. Deixe o seu like, dê lá o seu joinha, seu positivo, se inscreva no canal e compartilhe essa aula para o maior número de pessoas. Que Deus abençoe. Muito bem. O objetivo das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que com isso tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história. Nesta aula, vamos entrar na leitura dos evangelhos e analisar o conteúdo, procurando ressaltar alguns elementos que irão auxiliar, que irão ajudar a compreender melhor essa perspectiva judaica, esse contexto do Novo Testamento. Isso que estamos estudando. Vamos então nos aprofundar um pouco mais nessas variantes do pensamento judaico. A aula tem por objetivo analisar os evangelhos e a literatura rabínica. Comentaremos os paralelos que existem entre essas duas obras literárias. Para isto, dividiremos os paralelos em dois aspectos. Primeiro, paralelos do tipo geral e segundo, paralelos do tipo exato. Basicamente, os paralelos do tipo geral são encontrados na leitura do Novo Testamento, são aqueles que conseguimos comparar entre o Evangelho e a literatura rabínica. Esses são os paralelos de tipo geral. E os paralelos de tipo exato são aqueles mais abrangentes, aqueles que são particularmente específicos em suas semelhanças. Muito bem, vamos lá. Comparando os evangelhos e a literatura rabínica. Vamos analisar um pouco sobre os paralelos do tipo geral. Basicamente, o nosso estudo nessa área se dará por meio de análise comparada de textos. E prestem bem atenção, essa é uma grande e importante chave de leitura para os diversos textos do Novo Testamento, ou seja, todas as vezes que encontrarmos uma carta, uma epístola, o Atos dos Apóstolos ou mesmo os Evangelhos, essa é a primeira coisa que devemos fazer, é perceber se existem paralelos literários para que possamos comparar os escritos. E talvez a questão não seja comparar os escritos ou as histórias, porque a questão não é saber se uma história pode ser comprovada com a comparação com outro texto. O correto é saber como estruturalmente e literariamente esses textos funcionam. Por exemplo, saber como é que podemos perceber as ideias, a conectividade das ideias. O que um texto rabínico apresenta é a mesma coisa que foi registrada nos evangelhos? Dessa forma, nesse aspecto, vamos mostrar uma comparação entre o texto de Lucas 10, por exemplo, comparando com a Mishnah. A Mishnah, ou Mishnah, é a primeira grande redação da tradição rabínica transmitida de forma escrita. É a primeira grande obra de literatura rabínica. O texto de Lucas diz o seguinte, está em Lucas 10, versículo 2, diz assim: E dizias, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Semelhante a esse texto, em paralelo com esse texto, vamos encontrar na Mishnah um texto. E é um paralelo do tipo geral. Está escrito assim na Mishnah. O dia é curto, a tarefa é grande, os trabalhadores estão ociosos,
o salário é abundante e o dono da casa é exigente. Esse trecho está na Mishnah Pirkei Avot 2, versículo 15. Consequentemente, o que temos aqui é que, em termos gerais, a ideia é a mesma. O aspecto geral transmite a mesma ideia. Perceba que o dia é curto, a tarefa é grande, os trabalhadores da casa são ociosos, o salário é abundante, porém o dono da casa é exigente. Por essas situações, conclui-se que as ideias, em termos gerais, são as mesmas. Inclusive, em termos gerais, as ideias. Percebam que as ideias estão comparadas. Um outro texto que esclarece essa situação de paralelo do tipo geral é um texto da parábola dos trabalhadores da vinha, muito conhecido dos evangelhos. É encontrado em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o 16. Nós não vamos ler todo ele, né, mas vamos ler um trecho para ficar situado. Por exemplo, nós lemos o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Pulando diretamente para o versículo 15, diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Está em Mateus 20, do 1 ao 16, como foi dito. Percebam que este senhor da casa, ele contratou trabalhadores, pessoas para trabalhar em sua vinha. Porém, faltando apenas uma hora para o final do dia de serviço, ele contratou outros trabalhadores. E esses trabalhadores, contratados por último, receberam a mesma quantia que aqueles que trabalharam o dia inteirinho. Sendo assim, os que trabalharam o dia inteiro começaram a reclamar e houve uma grande reclamação entre os trabalhadores. Reclamaram contra o dono da vinha, porque ele fez aquilo. É evidente, claro, que o senhor da casa se irritou bastante contra esses trabalhadores reclamões. E a narrativa de Mateus termina dizendo que esse dono da vinha diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão derradeiros. Obviamente, essa parábola é bastante interessante, intrigante, e sempre que nós lemos essa parábola, ela chama a nossa atenção, provoca em pessoas as mais diversas situações de julgamento, porque é muito conhecida. Porém, o que acontece quando nós compararmos essa parábola com um texto do Talmud rabínico? E o Talmud diz o seguinte, preste atenção: quando o filho do Rabi Ira, o Rabi Abin, morreu com apenas 28 anos, o Rabi Zera fez uma mensagem fúnebre em forma de parábola. Ele explicou a seguir: um rei tinha uma vinha, para a qual contratou muitos trabalhadores, um dos quais era especialmente apto e hábil. O que o rei fez? Ele tirou esse trabalhador do seu trabalho e atravessou o jardim conversando com ele. Quando os trabalhadores vieram receber o pagamento à noite, o trabalhador hábil também apareceu entre eles e recebeu do rei o salário de um dia inteirinho de trabalho. Os outros trabalhadores estavam zangados com isso e disseram: nós trabalhamos o dia inteiro, enquanto esse homem trabalhou pelo menos 2 horas só, porque o rei está lhe dando o pagamento completo como deu a nós. O rei disse: por que você está nervoso? Através de sua habilidade, ele fez mais nas 2 horas do que você tem feito o dia todo. O mesmo aconteceu
com Abim, Rav Ben Ira. Nos 28 anos de sua vida, ele aprendeu mais do que outras pessoas aprenderam em 100 anos. Esse trecho está no Talmud de Jerusalém, Berahot 2. Da mesma forma que o outro texto anteriormente analisado, as mensagens, as ideias desses dois textos são muito parecidas, são praticamente iguais e são muito importantes. O Talmud de Jerusalém, que também é conhecido como Talmud palestino, eles são uma coleção de notas rabínicas da Mishnah, ou seja, é o mais antigo, pois é do século III, e a Guemará pertence ao século IV e V. Na terra de Israel ele é um dos mais antigos. Porém, todos são listados como literaturas rabínicas. Muito bem, esses são chamados os paralelos, esses exemplos que demos, são chamados paralelos tipo geral. E nós vamos encontrar ao longo desses textos, especialmente nas parábolas, principalmente nos ditos sapienciais, muitos paralelos do tipo geral. Porque esta prática de usar esses ditos sapienciais era uma das habilidades dos mestres rabínicos. Eles ensinavam por meio desses ditos sapienciais. E Jesus ensinava com essa mesma técnica, e ele usava essa técnica com muita habilidade. Era a mesma usada pelos outros mestres. Portanto, quando analisarmos as parábolas de Jesus, certamente encontraremos os paralelos do tipo geral. Esses paralelos do tipo geral ficam muito evidentes quando comparamos as ideias, mas existem os paralelos que acabam até nos causando muito espanto, porque são paralelos do tipo exato. Os paralelos do tipo exato são aqueles que espantosamente demonstram uma semelhança muito maior, com muito mais evidência. Perceba que, enquanto que nos paralelos do tipo geral, as histórias são diferentes, com contextos diferentes, mas, em termos gerais, observam os mesmos pontos de vista. Nos paralelos do tipo exato, é um pouco diferente. Vejamos, por exemplo, um texto de Lucas, capítulo 6, versículo 41 e 42. É muito conhecido esse trecho. Diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Lucas 6, 41 e 42. Agora, vamos analisar o texto da Mishnah. A Mishnah diz assim: gostaria de saber se há alguém nessa geração que aceita a reprovação. Se um diz-lhe, remova o mote entre seus olhos e remova o cisco dos olhos. Está na Mishnah, Arahim 16b. Aqui, claramente, é um paralelo do tipo exato, porque os elementos são os mesmos. A ideia, o cerne é o mesmo, ou seja, a ideia de tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso tem a ver com reprovar, tem a ver com criticar ao irmão. Retirar o cisco do olho do irmão traz aqui a ideia de reprovação. Também é o mesmo que acusar o irmão de estar cometendo algum erro. Existem outros exemplos como este encontrado em Mateus. Perceba, Mateus 5, 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Está em Mateus 5, 27 e 28. Vamos analisar esse trecho comparando com um texto da Pesita Rabat.
Essa Pesita Rabat é uma coleção de Midrash Haggadah. Midrash Haggadah são sermões rabínicos sobre a Torá e os profetas. A Pesita Rabat diz o seguinte: em relação ao mandamento, não cometerás adultério, que foi ensinado, explicou o Rav Shimon, filho de Lakish, que alguém que comete fisicamente um adultério com o seu corpo deve ser chamado um adúltero. Mas podemos dizer que qualquer um que comete adultério com o olho deve ser chamado um adúltero. Isso está na Pesita Rabat 24. Nós podemos perceber claramente que os dois textos são paralelos do tipo exato, porque falam do mesmo sentido, têm o mesmo elemento e abordam as mesmas questões da mesma forma. Um outro paralelo do tipo exato nós encontramos em Mateus 12, versículos 7 e 8. Olha como diz Mateus 12, do 7 a 8. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesse trecho, o texto traz a ideia básica de que aquilo que realmente importa é a misericórdia e não o sacrifício. Está claríssimo? Olha o paralelo do tipo exato que nós encontramos em Deuteronômio Rabá. O Deuteronômio Rabá é um Midrash Haggadah, é um comentário homilético rabino, como já foi falado. E esse comentário homilético rabino é sobre o livro de Deuteronômio. E diz o seguinte: fazer justiça e retidão são mais aceitáveis a Deus do que sacrifícios. Isso está em Provérbios 21, versículo 3. Os sacrifícios expiavam somente os pecados cometidos em erro e não por pecado presunçoso. Justiça e retidão expiam todos os pecados. Isso está em Deuteronômio Rabá, capítulo 5. Portanto, nós concluímos que esse texto afirma a ideia de que justiça e retidão são mais desejáveis que os sacrifícios. Mais uma vez fica claro o paralelo do tipo exato e chama a nossa atenção para o cerne da questão, pois usa os mesmos termos, percebam: sacrifício, justiça, retidão, misericórdia. Todos esses termos estão contidos nos dois textos, por isso paralelos. Muito bem. Essa foi apenas uma pequena introdução em um tema que será bastante recorrente nas próximas aulas desse curso do contexto do Novo Testamento. Nós vamos voltar com mais ênfase a esse tema. Porém, é importante que saibamos desde já que estamos sim fazendo uma comparação literária, uma comparação de textos existentes no primeiro século e outros mais tardios. Tudo isso com o quê? Com a finalidade de compreender melhor a narrativa do Novo Testamento. Devemos deixar bem claro que, ao falarmos a respeito desses paralelos entre as literaturas citadas nesta aula, a ideia principal é que, enquanto estudantes, tenhamos a consciência de que este é um método que será muito usado ao longo de toda uma vida acadêmica ou uma vida de estudantes da Bíblia. E ainda saber que esse método de comparação literária, usando paralelos, comparando, não é uma exclusividade deste curso. Na verdade, tudo aquilo que se tem falado ou estudado a respeito das origens do cristianismo passam pelo método da literatura comparada. E essa é a ideia principal para se ter um entendimento do contexto do Novo Testamento. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.